E aí, galera? Agora está gravando, né? Quero pedir perdão pelo vacilo, que esse chroma aqui tá meio quebrado aí, mas depois eu arrumo. Galera, é o seguinte, a gente está aqui para falar um pouco sobre o nosso conteúdo de história, mas principalmente começar ele, né? E aí você fala assim, como é que a gente vai começar esse conteúdo? Deixa comigo, vem com nós, que as coisas vão funcionar. Eu quero mostrar primeiro aqui o mundo de tela. Eita, estamos aqui. É, Bom, o que fala a disciplina de história, galera do sexto? A disciplina de história, ela fala exatamente sobre o tempo. E não tem como a gente começar a falar de história sem tempo. É isso. O tempo é a maior dignidade que faz a gente ser humano. Quer ver isso? Você conta as idades. Você conta quanto você tem de tempo. Você conta o quanto que você é. E na verdade, o quanto que você tem de tempo diz o que você é. É doido isso, né? Vocês estão vendo agora um baobá. Na verdade, vários baobás. Essas árvores têm 1000 anos, milenares. Algumas dessas árvores, elas nem chegaram a ver os dinossauros. Você fala assim, como assim, professor? A árvore é milenar e nem chegou a ver os dinossauros? Os dinossauros foram extintos há milhões de anos. Milhões. Veja que eu não falei milhar. 1000 anos é muito pouco para os dinossauros. Eu vou mostrar para vocês a criatura mais antiga que existe do planeta Terra. Mais antiga, viva, obviamente. Essa árvorezinha aqui. Ela tem mais ou menos, segundo as datações, 3.500 anos. Tinha um outro ser vivo mais antigo, só que ele foi morto sem querer, que tinha 4.800 anos. Essas criaturas ainda assim não viram os dinossauros. Ai, essas criaturas ainda assim não viram os dinossauros. Eles falam assim, como assim, professor? Não viram dinossauros? Não viram. Não viram por quê? Porque os dinossauros eles são de uma outra época. Repara bem, se a gente fosse pegar aqui e colocar a história construída, deparada com o que a gente tem, né, a gente vai ver algumas coisas bem interessantes. Primeira coisa é a história dela, né? Aqui, por exemplo, é uma linha do tempo, né, um pouco diferente, né? Ela está circular, né, que mostra desde a origem do universo até os tempos de hoje. E repara aqui, ó, se você for olhar bem, a gente tem a origem do sistema solar, a origem do universo em 15 milhões de anos atrás, né? Aqui você tem a formação, né, a estabilização desse universo, e depois a formação do nosso sistema solar. A Terra em si, ela não é tão antiga assim, perto de outras coisas. Nem o nosso Sol. O tempo que a gente está falando é um tempo muito abrangente. E é lógico que, embora a gente está tratando dele na aula de história, essa não é a aula certa de tratar esse tema, não. Na verdade, a aula de história vai trabalhar outras temporalidades. Mas repara muito bem, esse tempo é um tempo cósmico que interliga o cosmo desde o início das coisas até os dias de hoje. E o tempo parece como se fosse um rio que vai correndo em direção a outros momentos. Bom, o que acontece? A Terra tem mais ou menos seus 4,8 bilhões de anos, que foi quando ela foi formada, mas a Terra, a vida em si, ela é algo muito recente para a Terra. Quando a gente está falando de tempo geológico, a vida ela tem um aspecto completamente diferente. Ela apareceu no finalzinho aqui, num período que a gente chama de pré-cambriano. Né? Ninguém sabe direito como é que apareceu a vida, de como ela apareceu, mas ela está aí. Né? E ela foi desbravando e conhecendo cada ponto, cada milímetro, cada lugar desse mundão afora. E isso que é muito doido, assim, que é extremamente interessante. Porque a vida, ela foi crescendo.
Bom, existem alguns períodos históricos. Eu vou colocar uma tabelinha para a gente entender mais ou menos como é que funcionam esses períodos históricos. Vamos lá. A gente tem o Adeano, o Arcaico e o Proterozoico. Isso são o período que a Terra não tinha vida. É o Criptozoico, né? Tanto que posteriormente você vai ter outros nomes, são nomes bem interessantes, né? Se você for pegar a história da Terra, a gente tem alguns grupos bem grandes. Se você vai trabalhar em geografia e tal, mas a gente vai ter o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico, né? O que acontece é o seguinte, olha só, os dinossauros viveram no Mesozoico, nessa partezinha aqui. Não sei se tá dando para chegar, tá? Pelo menos aqui no meu vídeo tá gravando. Tá gravando, gente! Né? E aí acontece o seguinte, eles viveram entre o Triásico, o Jurássico e o Cretáceo. No Cretáceo eles são extintos, né? E o Cretáceo, né, ele termina em 66 milhões de anos atrás. Lembra que eu falei que aquela árvore tem 4 mil anos? Não chega nem aos pés do ser vivo, da criatura que viu os dinossauros, por exemplo. Né? Obviamente, logo depois do meteoro de Texcoco cair, né? Você tem a extinção dos dinossauros, e com a extinção dos dinossauros você tem a formação dos grandes mamíferos, é quando os mamíferos começam a tomar terra. E a gente tem o paleogênico, né? E o neogênico, que são partes do Cenozoico. O Neogênico, se você fosse colocar aqui, ele seria dividido em outras partes. Olha só, eu estou dividindo a parte da parte da parte, né? Aí tem o Paleocênico, Eocênico, Eocênio, Mesocênico, Pleistoceno, né? O Pleistocênico e depois o Holocênico. O ser humano nasceu no Holocênico, tá? E ele começou a se desenvolver no presente. Quer dizer o seguinte, professor, quer dizer que o ser humano ele está nessa parte minúscula do tempo, de um espacinho aqui, bem pequeno, de um espacinho de pequeno. É isso mesmo. Bom, se a gente fosse pegar a história da Terra e dividisse assim em 24 horas, né? Então vamos lá. Quando nasceu lá no Adeano, ó, comecinho, Adeano, é meia-noite. Meia-noite começou, né? Aí começa o Aldeano. Às 3h44 seria o Arqueano, né? Às 10h40 da manhã ia ser o Proterozoico, né? E aí acontece o seguinte, a vida ia surgir na Terra às 21 horas. Professor, você tá zoando comigo? 21 horas tá quase acabando o dia? É. A Terra passou muito mais tempo sem vida do que com vida. Lá para as 10 da noite, 10h41 para ser exato, né, começa o Mesozoico e a época dos dinossauros. Às 11h13, os dinossauros já foram extintos e os mamíferos, os pequenos mamíferos começam a tomar a terra, começam a crescer e se desenvolver. O Quaternário, que é mais ou menos quando a gente começa a aparecer, aparece às 23 horas e 59 minutos e 25 segundos. Ou seja, faltando 35 segundos para acabar essas 24 horas. Quer dizer que a gente está vivendo, né, a nossa espécie está vivendo nesse curtíssimo período de tempo. 35 segundos. Se a gente fosse jogar em escala, obviamente. Quer dizer que o tempo humano ele é minúsculo em relação ao tempo da humanidade, da Terra. Por isso que a gente separa entre o tempo geológico e por isso que a gente separa entre o tempo humano. Agora, quando a gente começa a trabalhar de tempo humano, aí a escala é diferente. Mas isso a gente vê no próximo vídeo. Forte beijo.